tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal No Rastro das Utopias. Inicialmente, gostaria de lembrar, não esquecer de curtir o canal e se inscrever no canal. No vídeo de hoje, nós vamos nos preocupar com o rastro das utopias, da utopia Nova Atlântida de Francis Bacon. Quem é pesquisador, quem é cientista, e todos aqueles dedicados a ars inveniendi, ou seja, a arte de inventar o possível e o impossível, não pode desconhecer. Um dos ícones da ciência é Sir Francis Bacon, aquele que está por trás da proposta utópica, portanto, que escreveu Nova Atlântida. Vamos, portanto, fazer uma visita especial à Casa de Salomão e aos seus possíveis reflexos na história moderna. Na sua obra Nova Atlântida, Bacon vai estimular a pesquisa e a descoberta de novos inventos e novos conhecimentos e fazer um alerta de que poucos nem sequer suspeitavam, diria ele, que a natureza está aí, é um ainda não, mas disposta a revelar os seus mistérios através de um diálogo respeitoso com o Homo sapiens. Bacon tinha um compromisso: instigar o espírito esperança. A esperança de despertar fenômenos latentes na natureza, que de certa forma foram reafirmados em alguns de seus aforismos. Na sua obra, principalmente, Novum Organum. Em vídeo anterior, eu dizia de forma enfática até que Bacon usou sentar no banco dos réus a natureza e assim torturá-la para que revelasse seus mistérios e seus segredos ocultos. Seria verdade? Vimos para Bacon que conhecimento é poder. É preciso destacar que Francis Bacon escreveu a Nova Atlântida em 1623 e só foi publicada alguns meses após a sua morte, em 1626. Bacon era filósofo ligado ao Estado, foi chanceler da Inglaterra e sua missão na época era coordenar o que chamou de Instauratio Magna, a grande instauração. O que era a grande instauração? A grande instauração era reunir em um único compêndio todo o conhecimento, toda a ciência e os saberes do mundo da sua época. Daí ele escrever seus aforismos comprometidos com pesquisas junto à natureza. Daí sua preocupação em registrar todo o conhecimento, toda a ciência, toda a tecnologia, envolvendo não só a Inglaterra, como também os outros povos, os conhecidos e os desconhecidos. Em sua Nova Atlântida, ele revela, através da metáfora da Casa de Salomão, a visão de como deveriam funcionar as universidades, para que tivessem qualidade, desenvolvimento qualificado, ter como objetivo a conquista da natureza, que estava muito longe daqueles cientistas da época. Buscar não só os seus segredos, como também o conhecimento das suas causas. Aliás, conforme Gordon Arnold destaca, para Bacon, o conhecimento é como se fosse a luz de Cristo, iluminando a experiência humana. Vê que bonito isso, né? Estão lembrados de um lema que abordamos em Dr. Fausto, no pré-iluminismo? É um lema socrático que dizia: quais supra nós e anil ad nós. Daquilo que está acima de nós, nós não devemos nos preocupar. Ora, os segredos da natureza estão acima de nós. Não devemos nos preocupar com a natureza. Este lema foi aos poucos
sendo superado pelos versos do filósofo romano do século VIII a.C., Horácio, que pregava que vamos ousar conhecer, sapere aude, dizia ele. Nova Atlântida era a ideia de uma nova proposta e não nega que seu rastro tinha que ser inspirado nas obras de Platão, a República de Platão e Timeu e Critias. Suas tintas, pautaram um gênio utópico, utilizado por Bacon. Bacon vai descrever a sua narrativa conforme ele vê nessas obras de Platão. Há uma ilha, que chamou de Atlântida, onde habitava um povo diferente, que conservava virtudes religiosas, zelo pela família, importante, e muita sabedoria. A Atlântida ficava além das colunas de Hércules. Bem, mas esta é uma outra história, e que até hoje Platão não terminou a sua narrativa em Críticas. Através, então, de Critias, na obra de Platão, é possível ver que a ilha de Atlântida, chamada por Bacon, corresponderia atualmente a todo o norte da África e a Ásia, ao território que se estende desde a Península Arábica até o norte da Índia. Bacon descreve a ilha de Atlântida narrando sobre o que diziam os navegadores que permaneceram um tempo no Peru. Esses navegadores, depois de conhecerem o Peru, tomaram o rumo do Japão, os mares do sul da China, e no meio de uma tempestade são perdidos no Pacífico, sendo levados a uma ilha de nome Ben Salem. Seu nome é formado pelas letras do hebreu, Ben, que é filho, e Salem, que é total. Ou seja, filho inteiro, completo. Que por Bacon foi renomeada, como eu já disse, por Atlântida. Bem, um dos principais momentos de sua narrativa foi o momento em que os náufragos foram levados a conhecer a casa de Salomão, uma fundação científica que albergava todo o conhecimento e as ciências do mundo. A casa de Salomão tinha como missão o conhecimento pelas causas e a sua evolução secreta de todas as coisas possíveis naquele tempo. O presidente da casa de Salomão coordenava os vários sábios e a divisão de suas tarefas, de alguma forma, era muito interessante. Alguns sábios tinham a missão de viajar e colher do mundo as informações mais diversas, sobre ciência, sobre tecnologia, buscavam livros, novas experiências, novos conhecimentos, e iam como mercadores da luz. Eram 12 discípulos que navegavam por países estrangeiros sobre bandeira de outras nações e que tinham a missão de trazer súmulas, modelos, experimentos, tecnologias, o que parecia ser mais uma espécie de espionagem na época, em busca de mais luz sobre novos inventos e tecnologia. É bom não esquecer e ter em mente que para Bacon conhecimento é poder. Havia, portanto, áreas prioritárias agendadas pelos mercadores da luz. Por exemplo, a área de comunicações, a área da agricultura, a área de comércio, da medicina, da indústria. Matelar, um outro autor, cita Robert Merton, que diria que estas áreas, na época de Bacon, era de interesse estratégico da poderosa Inglaterra. Como funcionava a casa de Salomão? Bem, existiam os depredadores, que eram discípulos que recolhiam os experimentos que se encontravam em todos os livros. Existiam os homens do mistério, que reuniam tais experimentos de todas as artes mecânicas, das ciências liberais. Os pioneiros, ou os mineiros, que eram aqueles
que buscavam novos experimentos considerando úteis. Existiam os compiladores, aqueles que recolhiam esses experimentos, organizando-os em títulos, em tábuas. Existiam os benfeitores, que examinavam todos esses artefatos de utilidade dos experimentos. E os lâmpadas. Os lâmpadas avaliavam os trabalhos de tais discípulos, se eram dotados de grandeza, se iam trazer alguma vantagem. Os inoculadores, que executavam os experimentos, orientando para manter informado melhor os mais representantes da casa de Salomão. Existiam os intérpretes da natureza. Por último, outros 3 discípulos sintetizavam as descobertas anteriores. Deve-se destacar também que o chefe da casa salomônica dizia que tinham meios de produzir chuva artificial, neve, o ar da montanha, as estufas. Estavam criando novas espécies de plantas, frutas, mesclavam espécies de animais, experimentavam novos remédios, venenos, primeiramente em animais, tanto para fins farmacêuticos como para fins cirúrgicos. Os atlantes conhecem o telefone, o submarino. Temos navios, embarcações que mergulham sob as águas, diziam eles, águas agitadas. Temos a luneta, o microscópio. Além disso, a casa de Salomão abriga aviões, máquinas a vapor, turbinas de água. Na verdade, esse contato com a natureza não deixava de ser, na minha opinião, uma forma de conhecimento que não estava ainda totalmente desenvolvido, mas foi capturado junto a esses povos as ideias desta construção. Então vejo como importante era isso. Ver na edição, aí pode ser visto na edição inglesa do Spending, volume 3º, página 137. É muito interessante. A análise sobre os rastros das utopias da Nova Atlântida, até hoje, a história pode nos dar algumas referências, algumas coincidências com o que pensava Francis Bacon. Podemos pensar na Arnis Inveniendi de Arquimedes, 212 a.C., aquele sábio que usou queimar, através de um conjunto de espelhos côncavos, os barcos romanos, comandados pelo grande general Marcelo, que buscava invadir Siracusa. Sabe-se pela história que, após Marcelo ter dominado Siracusa, mandou trazer Arquimedes à sua presença. E Arquimedes era um grande cientista. Tinha um grande conhecimento, muita tecnologia, principalmente tecnologia de guerra. E, portanto, era uma presa de alto valor. Entretanto, o soldado que foi prendê-lo não sabia nada disso, dessas qualidades. Foi buscá-los e deu voz de prisão. E Arquimedes negou-se a ir. Disse: no momento eu não posso ir, estou resolvendo um problema de geometria e eu não vou. Então o soldado matou e levou o Arquimedes na frente de Marcelo. Marcelo, é claro, ficou decepcionado com o soldado. Fica a ideia de que Roma, naquela época, também estava interessada em descobrir novas ciências, novos conhecimentos do grande cientista de Siracusa. Um outro exemplo que nós podemos citar é do veneziano Marco Polo e suas viagens em 1272. Quem já leu o livro vê que os conhecimentos que agitavam o mundo da época eram interessantes. E Marco Polo percorreu a rota da seda e descobriu o perfume de almíscar, como produzir melhor a lã, como industrializar o papel, como trabalhar a seda com qualidade, como fabricar a porcelana, o uso da pólvora, a conservação dos escritos, as bússolas e mapas de navegação. Podemos também citar um outro exemplo,
não é? De Leonardo da Vinci, 1519, com sua genialidade e inventos, alguns pensados e desenvolvidos hoje, bem como suas armas de guerra, tecnologia cobiçada na época, também, não é? Iam atrás dessas ciências. Poderíamos pensar um pouco mais perto de nós. Quem leu a obra de Joy Jackson, O Ladrão no Fim do Mundo, alguém leu? Eu recomendo. Demonstra como os ingleses levaram 70 mil sementes de seringueiras da Amazônia, acabando com o monopólio do Brasil sobre a borracha. A cura da malária, por exemplo, também, em 1839, os ingleses aqui vieram, né, porque todo mundo que colonizava as colônias inglesas estavam morrendo de febre. Então, se extraía de uma casca vermelha, uma árvore que crescia na nascente do rio Amazonas, uma substância que dava um gosto amargo, usado hoje na água tônica, o quinino, que era tirado da cinchona. Os ingleses levaram mudas da cinchona e ganharam muito dinheiro com este remédio. Ainda diziam que a natureza pertencia ao homem e que o homem deveria melhor cuidar dela. E o Brasil não fazia nada disso. Outro bom exemplo era a apropriação da tecnologia digital. Podemos ler na obra de Kai-Fu Lee, A Inteligência Artificial, no capítulo Territórios da Internet Não Mapeados. Sabe-se que a evolução na cultura chinesa foi se apropriando da tecnologia digital a partir de 2006, 2007, tornando-se uma superpotência em tecnologia 5G e inteligência artificial. Também foi lá buscar se apropriar de conhecimento da ciência. A pergunta que se faz: o que Marcelo, Marco Polo, Leonardo da Vinci, cientistas chineses, têm em comum com Francis Bacon? Certamente vamos responder que não foi só apropriar-se de novas ciências, de novas tecnologias, mas também foi de fortalecer a área científica com novas descobertas e poder de Estado. O que propõe então Francis Bacon? Segundo Ernest Bloch, o autor da Nova Atlântica buscava responder duas questões com a sua utopia. A primeira era qualificar e responder melhor os institutos de pesquisa do Reino Unido. Era preciso que os institutos se preocupassem com a natureza. Segunda questão era concernente a acumular conhecimentos estratégicos como os segredos de Estado. Mas, de imediato, a sua utopia respondeu apenas a primeira questão. Mas a Casa de Salomão passou a ser conhecida como o farol do reino, ou, conforme sugere Ernest Bloch, o grande laboratório das utopias. Então, será que Bacon não agendou o seu modelo no mundo em que vivemos? O seu exemplo de sua grande instauração, que era o conhecimento de toda a ciência existente, não era uma realidade importante? Não era uma apropriação de conhecimento de outros artefatos, de outros povos? Não é sempre bem-vindo? Também não foi agendado por outros países? Bacon entendia que o domínio da natureza era importante para construir o reino do ser humano, o regnum hominis, um reino de esperança. Mas tem uma outra coisa em que uma nota de rodapé está pedindo, não é? É uma outra coisa que dificilmente eu diria que outros poderiam concorrer com Francis Bacon. Essa nota de rodapé, evidentemente, é uma curiosidade sobre Francis Bacon. Há uma teoria da conspiração, mais de 3.000 livros e artigos que afirmam que Bacon foi que escreveu grande parte das obras de Shakespeare. Vejam só. Porque, na verdade, Shakespeare não teria todo esse conhecimento para escrever Ricardo III, Hamlet, né? E outras tantas obras que principalmente teciam e narravam o ambiente da corte inglesa, né? Mas isso aí
é bastante conhecido esse tema, e é possível ver nas obras de Stefan Greenblatt, como a obra dele é Como Shakespeare se tornou Shakespeare. Ou então a obra de James Shapiro, que escreveu Shakespeare. Quem escreveu Shakespeare? Bem, no seu... Isso é curiosidade realmente. No seu novo Organon, volume 1, ele coloca um dos seus mais belos aforismas sobre ciência. Ele define a ciência. Bacon descreve a finalidade da ciência. A finalidade da ciência não é satisfazer a curiosidade, nem tampouco a aptidão de prover dinheiro e pão. A ciência também é um rico armazém de mercadorias, uma câmara de tesouro edificada em honra ao mestre de obras que criou todas as coisas para o bem da humanidade. Assim, Francis Bacon tornou-se um ícone da ciência no alvorecer do século XVIII. Certo, pessoal? Bem, no próximo vídeo vamos dialogar com o rastro das utopias e suas singularidades. Sou grato pela sua participação. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E dar seu like, evidentemente. Procure meu site professorfossati.com, onde postei uma série de referências que foram abordadas neste vídeo. Um abraço a todos e até a outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência.